fosse uma porcaria pra trazer pra vocês, sabe? Aquelas coisas que a gente assiste só pra dar risada, rir das cenas ridículas, das atuações bregas, e aí eu encontrei Donnie Darko. E sério, eu pensei, pô, esse deve ser o típico filme que ninguém entende, uma confusão de ideias sem sentido, com aquele visual anos 80 forçado. A primeira impressão foi tipo, ah, mais um filme que vou ter que assistir só pra fazer aquele videozinho com piada fácil. Mas galera, eu estava tão errado. Eu fui me aprofundando nesse filme, e não é que ele é bom, e quando eu falo bom, é bom mesmo. É uma daquelas pérolas escondidas que você encontra e tipo pensa, por que ninguém me falou disso antes? A primeira coisa que eu vou falar é que Donnie Darko não é aquele filme que você vai assistir e entender tudo na primeira. Não, meu amigo. Esse aqui exige reflexão. Ele te deixa naquele estado de confusão e curiosidade, mas, ao mesmo tempo, te prende de um jeito que você não consegue parar de assistir. E no fim, você fica tipo, ué, o que eu acabei de ver? Vamos começar com a parte mais doida, que é a questão do tempo. O filme gira em torno da ideia de viagem no tempo. E se você acha que já viu de tudo sobre isso, Donnie Darko vai te mostrar que você estava errado. Não é só uma viagem no tempo qualquer. É uma história que envolve universos paralelos e um conceito de universo tangente. Como assim? Você deve estar pensando. Pois é, o filme desafia a sua noção de o que é real e o que não é. Donnie Darko, o protagonista, não é só um adolescente problemático, ele está, na verdade, tentando salvar o mundo de um possível colapso do universo como o conhecemos. E tudo isso é guiado por um coelho gigante chamado Frank. Sim, você leu certo. Um coelho maluco que parece que fugiu diretamente de um pesadelo começa a dar uns recados apocalípticos pro Donnie. E galera, falando nesse Frank, quem é esse cara? O coelho aparece nas alucinações de Donnie, e o que poderia ser mais um recurso clichê, tipo, ah, é só mais um personagem maluco pra encher linguiça, acaba se tornando um elemento essencial da trama. Ele é a chave que abre as portas do que vai acontecer e vai levando Donnie e a gente junto numa viagem mental insana. Então, se você pensa que a figura do coelho é só pra dar um clima bizarro, pensa de novo. Ele é como uma espécie de guia espiritual, só que mais perturbador. E galera, a parte psicológica é pesada. Donnie tem esquizofrenia, ou pelo menos a galera pensa que sim. Ele sofre de sonambulismo e tem essas visões, e até aí você poderia pensar, ah, só mais um filme sobre problemas psicológicos com adolescentes. Mas não, não é isso não. O filme coloca essas questões de saúde mental de uma forma que não soa forçada. É um retrato crível do que significa ver com uma mente que não consegue se controlar, mas ao mesmo tempo te dá a sensação de que as alucinações de Donnie podem ser mais reais do que ele imagina. A história dá esse toque de distúrbio psicológico misturado com uma estranheza sobrenatural. Zita. O Donnie, nosso protagonista, é um adolescente que vive numa cidadezinha onde aparentemente nada acontece. Ele é aquele tipo de cara que parece estar sempre meio perdido, sabe? Só que aí ele tem uns problemas mentais. Ou é só a cabeça dele? Ninguém sabe direito. E olha, ele não tá muito feliz com a vida. A casa dele? Bem, é tipo o lugar onde os dramas da adolescência acontecem, com a família dele toda cheia de problemas também. Ele conhece um monte de gente. Mas vou focar na parte importante. Aí, de repente, o Donnie começa a ver esse coelho gigante, chamado Frank. Sim, vocês ouviram direito, um coelho gigante. E não é um coelho fofinho, não, galera. Ele tem uma máscara bizarra, meio psicodélica, tipo pesadelo mesmo. E esse coelho, que eu não sei nem por que tá ali, começa a mandar o Donnie fazer umas coisas, tipo destruindo o carro de um cara que é o típico bully que se acha superior. Acontece que o coelho vai guiando o Donnie e cada vez mais ele começa a fazer coisas que, sinceramente, não fazem o menor sentido. Ele começa a escrever em um caderno, começa a entender umas paradas que, sei lá, estão relacionadas a viajar no tempo. E olha, eu só sei que fica cada vez mais confuso. Então, o Donnie vai dormir uma noite, e quando ele acorda, ele encontra o Frank de novo, que diz que o mundo vai acabar em pouco tempo. Sim, em poucas palavras, o apocalipse está chegando. E aí você começa a perceber que esse filme é meio que um grande quebra-cabeça que vai se montando aos poucos. Mas o mais louco é que ninguém ali parece saber o que realmente está acontecendo. Nem o Donnie, nem a galera toda em volta dele. Agora a coisa começa a ficar realmente tensa.
O Donnie começa a fazer algumas escolhas estranhas, tipo mexer no tempo, até que ele começa a entender que a realidade que ele tá vendo não é exatamente real. É tipo uma distorção, uma coisa que não se encaixa. O filme vai te jogando pra lá e pra cá, sem te dar muitas explicações, mas ao mesmo tempo ele te envolve de um jeito tão estranho que você não consegue parar de pensar no que está acontecendo. Maluco, né? Então, o Donnie começa a perceber que as coisas não estão mais em linha reta. Ele tem a sensação de que o tempo não está funcionando de maneira normal. Tipo, ele pode mexer nas coisas e de alguma forma o mundo está mudando. Agora, tem uma cena que é assim, um dos momentos mais doidos de Donnie Darko. Ele encontra a Gretchen, que é meio que uma versão da sua salvação. Eles se conhecem, se conectam, mas ao mesmo tempo a relação deles parece ser algo um pouco triste. Não sei como explicar. É tipo aquelas relações que, por mais que você veja o potencial, você sente que algo está prestes a dar errado. E dá. Aqui começa a vir o verdadeiro caos do filme, quando Donnie toma a decisão de seguir o caminho que Frank sugere. Ou seja, as ações que ele tem que tomar para tentar salvar as pessoas ao redor dele. Mas será que ele vai conseguir? A coisa começa a ficar mais estranha ainda, porque ele não sabe se o que está fazendo é certo ou se está apenas tentando salvar a si mesmo. E para completar, o que acontece no final, meu amigo, não tem como explicar sem ser spoiler. E ó, esse filme não tem aquele finalzinho bonitinho de tudo se resolver. Nada disso. O Donnie faz a escolha que ele sente ser necessária, e a gente, como público, fica tipo, tá, mas como assim? O que rolou? Porque as regras do tempo, da vida, estão totalmente torcidas, e o que parecia ser o final feliz de um filme qualquer acaba sendo bom, uma grande reflexão sobre escolhas, o destino e o que realmente importa. Você vai ficar com um monte de dúvidas no final e talvez até se perguntar se entendeu mesmo tudo o que aconteceu. Então, Donnie Darko acaba sendo isso. Um filme com mais perguntas do que respostas. E se você curte um bom mistério psicológico, com viagem no tempo, escolhas que não fazem sentido e um coelho que é o maior psicopata da história do cinema, com certeza você vai se amarrar nesse filme.